Vamos aproveitar nesses momentos em que vamos estar juntos, procurando ampliar os nossos entendimentos à luz da doutrina espírita. É um momento que estamos tendo e vamos aproveitá-lo. Então vamos nesse instante já buscando, a nossa interiorização para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá, Uma boa tarde para todos nós. Estamos mais uma vez com a bênção de estudar juntos a doutrina espírita, Nós ficamos de hoje começar a nossa conversa com a questão 582 da missão dos espíritos, que é todas são importantes, Quando eu digo assim, essa é importante, todas são. Mas essa missão aqui, ela não é uma missão assim para poucos, como grandes missionários vieram ao mundo. Kardec veio ao mundo com a tarefa, com a missão de codificar, de trazer a terceira revelação de Deus para nós. Aí a gente deve perguntar assim, poxa, mas é muita prepotência dos espíritas achar que o espiritismo é a terceira revelação de Deus. Por que não todas as religiões? Mas não é, não. Não é prepotência, não. Sabe por quê? O espiritismo não inventou nada que fala. O espiritismo não trouxe nada novo, não criou nada. Apenas ampliou a maneira de ver, o ponto de vista, tirou o véu. Só isso. Mas todas as grandes religiões, elas têm o mesmo conteúdo. Já até falamos sobre a questão da reencarnação, que estava presente no catolicismo, no cristianismo do início, Depois ela foi considerada herética, mas ela estava presente. Então o espiritismo não criou, não inventou, não trouxe nada novo. Então não é prepotência. O que o espiritismo fez, o que Kardec fez codificando a doutrina, foi dar um esclarecimento, foi filtrar as crendices todas, e trazer para uma realidade. A gente já até falou sobre essa questão da reencarnação na visão da Índia, dos hindus. Eles ainda têm castas ainda, Eles acreditam na reencarnação, eles entendem a reencarnação, mas eles têm algumas coisas que fogem à justiça divina dentro do conhecimento deles da reencarnação. Naquele sistema de castas, uma pessoa que alcançou uma casta maior, superior, jamais reencarnaria numa casta inferior. Porque eles ligam a questão social também à evolução espiritual. Não é bem assim. Então, o papel da doutrina espírita foi filtrar essas coisas. Tanto que hoje nós temos, a gente entende, os espíritos nos ensinam, que uma pessoa pode pertencer a um nível social muito bom, ter um padrão de vida excelente, estar muito bem na parte financeira, com um enorme patrimônio, e ser uma pessoa muito inteligente, muito evoluída intelectualmente. E essa alma, ela pode reencarnar em alguma encarnação dela, numa situação muito miserável, de pobreza, até mesmo de demência ou de inferioridade na questão mental, Ela pode reencarnar com um problema
mental, uma imbecilidade, por exemplo, uma idiotia, é uma doença mental isso, né? Onde o cérebro não consegue manifestar toda a potencialidade da alma. Então, dependendo do que essa alma faz, do que esse espírito faz, com o que ele sabe, né, com o que ele tem, com o que ele é, dependendo de tudo isso, se ele joga isso tudo fora, ele vai ter que responder por isso. A parábola dos talentos fala sobre isso. Não é? Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, e aquele que não oferecer de acordo com o que ele tem que oferecer, se ele não cumprir sua tarefa, se ele não cumprir sua missão como ele tem que cumprir, ele vai ter que responder por isso. Se ele usar mal a inteligência dele, usando a inteligência para o mal ou para si, para satisfazer só seus próprios interesses e tudo, ele vai reencarnar em situação difícil, que vai depender das pessoas, vai reencarnar com problemas na parte cerebral e não vai conseguir assim, demonstrar, exteriorizar todo o seu potencial, porque o corpo, ele limita isso, né? O corpo é um freio para a manifestação de toda a potencialidade da alma. Então, o que Kardec fez foi isso, né? Com a codificação, foi filtrar essas crendices, foi dar a conhecer a realidade. E com isso, mostra a justiça de Deus, a lógica com que tudo isso acontece. Então, o Espiritismo é a terceira revelação, sim, porque não veio inventar nada, apenas ressaltar o que todos já vinham falando, filtrando, né, demonstrando um conhecimento, conceitos mais adequados à justiça divina. Por isso que eu costumo sempre dizer que o Espiritismo, ele devolve Deus ao coração dos homens. Porque a pessoa conhecendo a doutrina, ela não vai culpar Deus de nada, ela não vai responsabilizar as pessoas pelo que acontece com ela. As pessoas são instrumentos, são veículos para que as coisas aconteçam da maneira como elas têm que acontecer. Então, os espíritos nos chamam a atenção para que a gente seja instrumento para o bem e não para o mal. Então, a primeira grande revelação de Deus foi com Moisés, né, trazendo no imperativo negativo aquilo que não era para ser feito. E a segunda revelação foi com Jesus, trazendo aí sim o resumo daqueles 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso resume todos os outros, né? Então já trazendo no imperativo afirmativo o que fazer. Então Moisés disse o que não fazer, Jesus disse o que fazer, e o Espiritismo veio dizer como e por quê. Né? Então, por que eu tenho que amar o meu inimigo? Por que eu tenho que respeitar todo mundo que me desrespeita? Né? Por que eu tenho que amar aquele que puxa o meu tapete o tempo todo, que só me prejudica? Então, o Espiritismo vem mostrar que ninguém está aqui como vítima. Né? Nós somos frutos da nossa conquista, daquilo que nós fizemos, né? E a vida está nos devolvendo aquilo que um dia a gente deu a ela. Então, é um retorno, é a lei de causa e efeito. Kardec não inventou essa lei, Kardec não inventou a lei de atração, são leis universais. Então, por isso que não é prepotência, não, ela apenas mostra o que está em todas as religiões. Né? Todas as religiões professam essas coisas. Né? Inclusive a reencarnação, que agora não, porque foi retirada e eles aderiram à ideia, mas era realidade. Né? Então, se forem buscar na história, vão encontrar lá todos esses conceitos. Né? Então, nós estamos realmente num momento em que nós temos que rever nossos conceitos todos. Né? Estamos passando por momentos muito complicados, nosso país está muito complicado, está difícil demais, as pessoas estão cada vez se apertando mais para poder continuar sobrevivendo, né, e dando conta da sua vida e tudo. Quer dizer, são tarefas que a gente tem no dia a dia, dar conta. Não é por acaso que estamos aqui, né, não é por acaso que nascemos aqui. Podemos, não quer dizer que a gente tenha que se acomodar, mas a resignação é importante. Porque resignação, ela não é sinônimo de acomodação, né, ela é sinônimo de aceitação para que a luta seja
mais tranquila e mais forte. A gente tem que saber com quem que a gente está lutando e entender muitas coisas, que ninguém está por acaso nesta ou naquela situação. São resgates que estamos fazendo, né? Todas as culturas têm problemas, todas elas, né? Nós estamos passando realmente por momentos complicados, como muitos outros irmãos estão até muito piores do que o nosso. Então, alguns espíritos trazem missões grandiosas, outros já nem tão grandiosas assim, mas todos têm tarefas. E uma das tarefas grandiosa, todos têm, ou pelo menos a maioria, não é? Quando não tem de uma forma direta, tem de uma forma indireta, que é a questão da missão da paternidade. Às vezes a gente pensa, eu não tenho filhos. Ué, mas tem sobrinhos, tem pessoas, tem muitas vezes, né, uma professora, por exemplo. Ela pode não ter nem casado, nem ter tido um filho, mas quantos filhos já passaram pela mão dela em todos os anos de trabalho? Muitas vezes um aluno passa muito mais tempo com o professor, a professora, do que com os pais em casa. Então, é tarefa. E como eu trabalhei nessa área há 30 anos, a gente vê em cada um o filho da gente. Porque a gente não faz essa distinção. A gente se afeiçoa tanto, muitas vezes, aquele professor passa mais tempo com o seu aluno do que com o seu próprio filho. Dependendo da situação, dependendo do quanto ele trabalha, quantas horas ele trabalha. E o professor sempre teve que trabalhar muitas horas, porque sempre foi muito mal remunerado. Né? Então, isso aí, a gente fica pensando, eu não tenho filho, essa tarefa não é minha. Mas às vezes a gente é pai de neto, pai de sobrinho, pai de aluno, né? Pai de vizinho, filho do vizinho. Né? Então, não é claro que essa resposta aqui dos espíritos, essa pergunta, Kardec dirigiu mais à questão dos progenitores mesmo. Né? Não estamos falando apenas de progenitores biológicos, mas progenitores, aqueles que maternam, aqueles que recebem no seu lar hóspedes do plano espiritual. Então, Kardec pergunta assim, pode ser considerada como missão a paternidade? E eles respondem, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, nós vemos que isso aí é para a grande maioria das pessoas. A grande maioria dos espíritos encarnados entram nisso aqui, porque tem muito mais família com filho do que família sem filho. Né? As estatísticas mostram isso. Então, todo mundo, praticamente, pode se incluir aqui. Se não tem filhos, propriamente ditos, né? Dentro do seu núcleo familiar, de alguma forma, chegam filhos para ele, de alguma forma. Aí, continuando, eles respondem, ao mesmo tempo, grandíssimo, e vamos observar os superlativos, né? Nesses adjetivos aqui. A língua portuguesa é belíssima, é riquíssima, né? E Kardec conhecia muito bem, quando ele codificou, ele trabalhou muito bem essas respostas, né? Mostrando aqui, quer dizer, essas palavras, elas dão carga, né? De intensidade, de emoção. Então, olha só o que eles falam aqui, ó. Ao mesmo tempo grandíssimo, não falou grande, falou grandíssimo. Isso tem peso, né? Grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Essa resposta a gente tem que ler muitas vezes e analisar muito bem o que cada palavra aqui quer dizer, né? A sua responsabilidade quanto ao futuro. Olha, esse futuro aqui, essa palavra está sozinha aqui. Ela não está determinada, especificada, adjetivada. Ela não está com nada disso, ela está sozinha. Então, ela está no sentido geral. É futuro de quem? É futuro meu? É futuro do meu filho? É futuro. E aí a gente vai ver que é de todos ali envolvidos na história, nessa tarefa. Aí vem, Deus,
colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Né? Olha, o filhote humano, né, é o que tem a infância mais longa. É muito dependente. É muito delicado. Né? Ele o bebê. Ele conquista. Ele é uma dependência total. Ele não tem. Ele é uma fragilidade. Né? Aquele corpinho ali. E isso conquista quem está ali lidando, né? Quem está naquela tarefa ali com aquela criança. Nós não podemos esquecer que ali tem um espírito velho, milenar. Porque a criança, ela não é criada ao nascer em termos espirituais, e sim materiais. O corpinho foi feito para aquela experiência daquele espírito naquela encarnação. Então, por isso que tem lá, o homem só morre uma vez realmente. O homem só morre uma vez e também só nasce uma vez. Porque aquele corpinho que nasceu ali, aquele não nasce mais. Nunca mais. Quem vai permanecer é a alma que está ocupando aquele corpinho que foi criado para ela. Ela ajudou a criar aquele corpinho. Ela interferiu nisso, né? Trabalhando na união dos gametas masculinos e femininos. Ela trabalhou nisso. Ela está ali atenta à formação de um corpo que vai ser o seu templo durante o tempo em que ela viver na Terra, ou em qualquer mundo que ela estiver vivendo. Então a alma participa desse desenvolvimento, a menos que seja tão inferior que não consiga, não tenha conhecimento, não saiba, nem escolha de provas fez, porque não tem conhecimento nenhum, as provas lhes foram impostas, aí ela não tem participação ativa porque não sabe. Não tem como, né? Então a equipe encarregada disso vai trabalhar. Mas quando o espírito está numa situação mediana, que já sabe definir entre o bem e o mal, já conhece, ele faz escolha de provas e ele vai trabalhar naquele desenvolvimento daquele corpo, porque aquele corpo vai ter que proporcionar a ele condições de resgate, condições dele cumprir as suas provações e as suas expiações. Então o espírito está atento. Quer dizer, é um espírito milenar, é um espírito comprometido com a vida que está ali. Então, quando nós recebemos na nossa casa esse hóspede da dimensão espiritual, na condição de filhos, com esses laços consanguíneos ou não, né, porque eles podem ser encaminhados para a nossa casa, às vezes o espírito que vai habitar o corpinho que está sendo formado, né, às vezes a alma é tão comprometida com aquela família que vai ser o seu núcleo familiar, que ela nem pode vir biologicamente naquela família, porque ela não seria aceita. As vibrações são tão, assim, complicadas, não há um entrosamento fluídico e há um choque tão grande que poderia haver um aborto ou natural ou mesmo forçado pela mãe ou pelo pai. Tamanho pode ser o comprometimento da alma que vai reencarnar. Então a alma é milenar, é comprometida. Aí, dependendo da situação e aquela família ter, né, que abraçar aquela alma comprometida para poder ajudá-la e também ser ajudado até pelos próprios desregramentos dela para cumprir o seu mapa kármico de provação e expiação, então ela vem às vezes por intermédio de outra mãe, né? Então a gente pensa, não é só no mundo que há barriga de aluguel, não. Tem no mundo espiritual também. Eles muitas vezes se utilizam de uma situação
da união de gametas masculinos e femininos de outra forma, impensada, para que venha aquela alma para ser encaminhada para a família na qual ela deverá viver. Ela deverá fazer também o seu resgate. E nem sempre, não é? A coisa é comum, é natural, assim, é fácil, é livre de problemas. Não, a gente não tem isso nem com os próprios filhos, nem com os filhos que a gente materna. Não é porque são maternados que vão dar problemas, porque nós temos os nossos filhos biológicos que também nos dão problemas. Então o problema não está na forma que ele chega, né? Está no resgate que essa alma tem a fazer no mundo. Então é uma alma que vai reencarnar. Nossos filhos são espíritos milenares e velhos, né? Velhos e comprometidos com a vida, já fizeram coisa e precisam resgatar. E a gente abre a porta para eles entrarem, né? Para a gente também, porque nós também temos envolvimento com isso tudo. Pode acontecer que não, né? Muitas vezes uma alma bem elevada se une a outra também bem elevada no mundo, e almas que se amam, que já conseguiram sublimar amor, sublimar sentimentos e nutrem realmente o amor incondicional, para poder auxiliar espíritos extremamente comprometidos com a vida. Às vezes nem é com eles, mas que precisam de ajuda. Então essas almas são verdadeiros anjos da guarda encarnados para auxiliar esses espíritos. Muitas vezes a gente ouve, né, eu já ouvi de algumas pessoas, inclusive perguntas diretamente feitas a mim sobre isso, sobre famílias tão regradas, tão amorosas, tão boas, equilibradas, e que têm filhos tão problemáticos, que apresentam todo tipo de problema desde criança. Aí, por que isso? Por que isso? Pois é, estamos num plano de provação e expiação e a gente está ali resgatando, né? Nós estamos em resgate, e essas almas também. Então, quando a gente olha aquele bebezinho, né? Outro dia eu estava falando isso com meu filho, que eu estou com uma netinha de 1 ano e 3 meses, e outra de 1 mês e meio, né? Aí a gente estava olhando, ela agora está começando a rir, todo mundo embebecido, todo mundo babando, a avó mais que todo mundo, né? Mas eu ainda estava falando com ele, mas não vamos nos deixar levar e dominar por essa carinha bonitinha, vamos manter limite, vamos ter pulso, porque a gente não sabe quem está aí não, né? A gente não sabe qual é o nosso grau de comprometimento, né? A pequenininha, a outrazinha de 1 ano e 3 meses, já está mostrando uma personalidade bem marcante, que se eles não derem limite vão ter problemas, né? Com 1 aninho e 3 meses já. Então, ela tem uma característica que todas as crianças têm, que é a perseverança, que a gente chama de teimosia. Uma criança não é teimosa, não. Ela nunca é teimosa. A criança é perseverante. Ela corre atrás do que ela quer até ela conseguir. Ela tenta vencer as pessoas pelo cansaço. Mas isso não é uma teimosia, isso é perseverança. Ela quer aquilo e ela corre atrás. Se nós fôssemos mais perseverantes, se tivéssemos mantido essa característica em nós, nós daríamos mais certo na nossa vida. Mas a gente desiste muito fácil. A gente se acovarda fácil, mas a criança não. E ela vai a ponto de enfrentar o que der e vier. Para isso é aí que entra o limite dos pais, né? É aí que entra a lembrança para ela de que ela não está mandando, não. Ela tem que obedecer. Ela ainda não pode mandar nela, né? Então, agora, não é de se reprovar aquilo que a gente chama de teimosia, não. Isso é uma virtude, ela é perseverante, né? Então, as crianças vão sempre nos testar. Eles vão sempre medir força com a gente. Agora, mais que nunca, as crianças, daqui a pouco, elas estão nascendo, falando, né? Porque, olha, eu nunca vi tanto progresso assim nesses bebês. Espantoso, né? Tá espantoso. A baixinha de 1 ano e 3 meses,
ela manipula um celular e um tablet de uma forma que eu também não consigo, não. Os 2 polegares são tão ágeis, aqueles dedinhos são tão ágeis ali, ela já acha o que ela quer ali. Ela tem 1 ano e 3 meses. Não é gênio, é apenas espíritos desenvolvidos que estão chegando para aí para dar muito trabalho aos pais. Muito mesmo. Porque se na nossa época já era complicado, imagina agora com essas crianças extremamente inteligentes que estão chegando para esse mundo por uma necessidade kármica também do planeta. Então essa tarefa é de todos nós, né? Às vezes dentro da casa a gente fala assim, você é mãe, o pai pode falar, você é mãe, você cuida disso. Não tem essa não, é responsabilidade dos 2. Claro que a mãe, ela tem uma influência maior em determinados pontos, mas é a responsabilidade dos 2. Continuando nessa questão, está lá. Deus, então, colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Eles facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Então, olha só, que impressões a gente está passando para eles? A criança é extremamente observadora, porque ela só não sabe falar tudo, mas ela entende tudo. E ela sabe, ela vai aprender, não é com o que se fala, é com o que ela vê, é com o que ela observa na casa. Ela vai aprender assim. Então, ela é mais acessível a todas as impressões, porque ainda não está com sua organização cerebral totalmente desenvolvida, e ela é dependente, tanto que para uma criança, todo pai e mãe é herói e heroína. Eles fazem tudo certo. Tudo, né? Para uma criança, o pai e a mãe são heróis, eles fazem tudo certo. Aí esse é mais um problema que essa alma vai enfrentar na adolescência. Porque aí, quando ela entrar na adolescência, que ela já tiver a sua organização física totalmente desenvolvida, ela está no auge ali, né, disso aí, com o lobo frontal já desenvolvido, com capacidade plena de raciocínio, porque isso vai sendo desenvolvido aos poucos, né? A criança, ela vai desenvolvendo aos poucos a sua liberdade, os seus conhecimentos, mas quando ela entra na adolescência, isso não tem uma idade determinada, uns entram mais cedo, outros mais tarde, mas quando ela entra, ela começa, tem plenitude do raciocínio, já começa a ser revelado para ela mesma, pela própria alma a que veio, e aí ela começa a ter capacidade de fazer julgamentos, e ela vai fazer julgamentos de quem primeiro? Da família, dos pais. Aí ela entra num conflito grande, porque ela começa a ver que eles não são aqueles heróis que ela pensava, porque ninguém é. Ninguém é. Né? Nós não somos heróis, mas para a criança a gente é. Então, enquanto a criança está sob a nossa responsabilidade, a gente tem uma tarefa muito importante aí, passar valores para ela do bem, mesmo que a gente não os tenha. É aquela história, a gente às vezes não consegue fazer, mas sabe fazer. Às vezes não quer fazer, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Continuando aqui, os espíritos falam, ó. Muitos há, isso aqui é bem sério, ó. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Isso aqui é muito sério, né? Muito sério isso aqui. É bem verdade, a gente tem que levar isso em consideração. O amor de pai e de mãe, ele é incondicional. Do filho para o pai e a mãe não é tanto. Só quando criança. Quando bebê, quando criança ainda na dependência, é incondicional. Depois que ele entra na adolescência, que ele começa a fazer julgamentos, aí ele já experimenta o amor condicional, que foi inclusive ensinado pelos próprios pais. De uma forma
inocente, de uma forma ingênua até. Qual foi o pai ou a mãe, né, que teve lá os seus babies em casa, os seus bebês lá, que nunca disse assim para uma criança, para o seu filhinho: olha, você tem que comer tudo, porque assim a mamãe vai gostar de você. Olha, você estuda direitinho, você tem que obedecer a professora, tira boas notas, porque aí a mamãe vai gostar de você. Isso é de uma forma ingênua, a gente não faz por mal, mas isso tem uma repercussão péssima na criança. Porque ela é uma esponja a absorver as coisas. A gente não tem ideia do que a gente faz na cabeça de uma criança com as bobagens que a gente fala, que ela pode carregar para o resto da vida, né? Então, o que ela pensa nesse momento? Para minha mãe gostar de mim, eu tenho que comer tudo e eu tenho que ser bonzinho na escola. Então, ela começa a associar o amor a uma condição. Aí ela, que tinha amor incondicional, passa a conhecer o amor condicional ensinado pela própria família. A gente erra muito, mas a gente erra por amor, porque quando a mãe fala isso para um filho, é porque ela quer que ele se alimente, ela quer que ele tire boas notas, que ele seja uma criança boa na escola. Ela não está pecando, não está alcançando o tamanho desse problema, mas ela não está fazendo por mal. Então ela não tem a responsabilização que teria se ela tivesse consciência disso. A mãe que fala isso para um filho, ela não está querendo fazer nenhum mal para ele. Ela não alcança o tamanho disso aí. Que depois que ele crescer, que ele se desenvolver, ele pode morrer de rir disso e nem isso levar em consideração. Mas pode ser que não. Dependendo do grau evolutivo dessa alma, ela fortalece cada vez mais o amor condicional e ela então vai cobrar de alguém a vida inteira aquilo que cobraram dela. Ah, eu só vou gostar de você se você fizer isso, eu só vou fazer as coisas para você se você corresponder dessa ou daquela maneira. E não é isso que a gente aprende, ou que pelo menos a gente deve aprender na lei de Deus, né? Porque quando Jesus trouxe a segunda revelação de Deus, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo é o amor incondicional. É esse, né? É querer para o outro aquilo que a gente quer para nós, porque ninguém vai querer nada ruim para si, logicamente vai querer o melhor para o outro. Então a gente comete muitos erros, mas todos esses erros em nome do amor, né, que não foram realmente para fazer prejuízo, para causar nenhum prejuízo, isso aí tem lá os seus bônus, né, porque a gente não vai responder por amar. Nós poderemos ter parcela de responsabilidade quando a gente ama ao ponto de ser permissivo demais e não dar limites, porque aí já deixa até de ser amor, né? Porque quem ama mesmo diz não, fala que não pode, aborrece, contraria, para o bem daquela criança que ali está, que não tem noção de tudo, né? Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma era que isso está cada vez mais difícil. Porque os pais estão cada vez mais ausentes da casa por forças da própria subsistência, né? E aí, o pouco que estão com as crianças não querem desagradá-la, não querem contrariá-la, porque já não fica fica numa creche o dia inteiro. Né? Acontece isso com a minha baixinha lá, ela fica de 9 até as 7 numa creche, porque os dois trabalham, né? Então quando eles chegam, eles não querem contrariar, né? Mas não pode ser, eles estão chegando à conclusão, ainda, graças a Deus que ainda há tempo, de que não pode ser dessa forma, né? A criança tem que ter lá seus limites, seus momentos de receber o não e pronto, né? Não tem que dar explicação demais, não, porque às vezes complica, né? Conversa é bom, conversa é saudável. Agora, tudo que é exagerado complica. Quando conversa demais, já começa também a causar problemas. Então a gente tem que ter uma medida boa, e isso é muito difícil, porque só depois, né, quando a gente passa por todas as fases deles, que eles
passam a cuidar de si próprio, é que a gente vai ver quantos erros a gente cometeu. Mas aí é assim, a gente vai aprendendo com os próprios erros. Alguns avós que têm a responsabilidade de criar seus filhos têm a segunda chance, né? De serem pais até melhores do que foram. Porque tem a experiência já disso aí, né? Não avós permissivos para também estragar o que o pai e a mãe fazem, né? Mas aqueles que têm a responsabilidade, muitas vezes, de criar seus netos, eu tenho algumas pessoas próximas assim, estão acertando muito mais do que acertaram com os filhos, porque aprenderam com os próprios erros, né? Em nome do amor mesmo, as coisas erradas que fizeram. Então, isso aqui é muito importante. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que se formar o caráter, do que deformar, separado. Formar o caráter dos filhos. Parecia deformar, né? Mas não é o verbo deformar, é formar o caráter do filho. Isso é extremamente importante. Por quê? Todos nascem com caráter. Todos. A personalidade vai se formando, vai se revelando, porque também vem com a própria alma, porque a alma não é uma folha em branco, ela tem um acervo de vivência, de conhecimentos que ela traz de outras vidas. Ela tem caráter. Ela já tem, ela traz agora. O que a encarnação vai oferecer a ela, com o auxílio da família que vai orientá-la, é desenvolver um bom caráter. Porque caráter ela tem. E muitas vezes é mau caráter. Ah, mas criança é mau caráter? Muitas são. Quem lidou com criança e lida com criança vê isso muito claramente. Tem crianças que revelam uma maldade que a gente não sabe de onde vem aquilo. Quem é reencarnacionista sabe, mas quem não é... Há crianças que precisam frequentar escolas com uma professora sentada ao lado dele para frear todas as suas tendências inferiores, porque senão ele machuca o colega, ele morde, ele maltrata, ele arranha. E às vezes faz coisa pior, né? De ser sério, muitas vezes, né? De causar problemas seríssimos, né? Então, a criança, ela não é desprovida da maldade. Ela é ingênua, entre aspas, porque ela não tem condição ainda de ter um raciocínio lógico. Mas a gente já vê, muitas vezes, numa criança bem pequena, um índice muito intenso de maldade. Até com relação aos irmãos, né? Maltrata muitas vezes os irmãos e gosta disso. A gente nota muito isso com animais na casa, onde as crianças vivem. Tem crianças que têm prazer de maltratar o seu animal de estimação. Né? Eu tenho uma amiga que falou, acho que eu vou ter que dar o meu cachorro, porque o meu filho maltrata o cachorro. Eu falei, não, você não tem que dar, você tem que ensinar seu filho. Você tem que educar seu filho. E isso, o animal pode até entrar como um coadjuvante nessa coisa, mas não pode deixar sozinho, senão machuca o animal, que é um pequenininho, né? É uma raça pequenininha. Então tem que ter muito cuidado. A gente está lidando com um espírito que muitas vezes é pouco evoluído. Então a tarefa dos pais é muito grande. É por isso que a responsabilidade dos pais em oferecer valores, oferecer exemplos, é muito grande essa responsabilidade, porque os pais as crianças vão prestar atenção naquilo que eles estão fazendo, não naquilo que eles estão mandando fazer. Não vai valer, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Isso não vai valer. Em nenhuma família isso vai valer. A criança, hoje em dia, fala-se que ela está mal criada. Ela está, sim, muito mal criada. Mal criada pelos pais. Muito mal criada. Agora, outras, muito bem criadas, podem ser sem educação. Foram muito bem criadas pelos pais,
mas não assimilaram e ficaram sem educação. Não foram mal criadas, não. Ela não é mal criada, ela não tem educação, ela não absorveu. E isso acontece em qualquer família, em qualquer lar, em qualquer casa, porque os nossos filhos não são melhores nem piores do que os de ninguém. São espíritos que estão no mesmo barco que nós estamos, que é a Terra, que é um planeta de provação e expiação, e vieram também para fazer o seu resgate. Então, eles precisam muito de receber orientação, de receber exemplos bons. A criança, desde cedo, ela aprende a mentir com os próprios pais. Ela aprende preconceito, ela aprende a discriminação com os próprios pais, com a família. Sem querer. Não é porque o pai está com essa intenção, não existe essa intenção. Mas ele faz, a criança observa e faz. Atende o telefone, fulano está aí o pai vira e fala assim, fala que eu não estou. Ensinando a criança a mentir, a criança vai lá e fala que ele não está. Ou então, pior ainda, meu pai mandou dizer que não está. Pior ainda. Acontece? Claro que acontece muito. Custa a pessoa pegar o telefone e falar assim, olha, no momento eu não posso falar com você, depois eu te ligo, você me desculpa. Isso é mais educado do que fala para a criança, fala que eu não estou. Não é? Então, tem vícios que são nocivos à saúde, e se o filho faz igual, às vezes usa de violência. Ele só está imitando o herói da vida dele, né? Porque até um determinado momento ele é o grande herói da vida dele. Então essa missão é árdua. Eu acho, inclusive, aqui é a minha opinião, mas os espíritos que me fortaleceram nessa opinião, para mim é a mais importante. É a mais importante de todas as missões na Terra. É a missão da paternidade. Você está com a tarefa, com a missão, com a função de encaminhar um espírito para a vida, de auxiliar essa alma a fazer o seu resgate nessa vida. É muito difícil isso. Acertar, criar um filho e dar certo, é muito difícil. É muito difícil mesmo. A gente sabe, quem tem sabe disso, né? Aí vem aqui outra coisa que tem que ser muito bem compreendida para a gente não ficar achando que tudo que os nossos filhos são, que tudo que os nossos filhos fazem é culpa da gente. Não é bem assim. Então, olha só o que eles vêm dizendo aqui, ó. Se no caso, os pais, né? O filho. Se quer dizer, o filho, vier a sucumbir por culpa deles, dos pais, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Aí a gente entende aquele futuro lá em cima que está lá, ó. Lembra, ó? Responsabilidade quanto ao futuro? Pois é, não só ao futuro dele, quanto ao futuro dos filhos também. Por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Isso aqui, vamos entender muito bem, se este vier a sucumbir por culpa deles, por culpa dos pais. Mas isso aí, a gente tem que analisar isso muito bem na nossa vida. Porque muitos pais fazem tudo, oferecem exemplos dignos, criam com todo amor, dão todo carinho, dão toda instrução, e ainda assim os filhos não correspondem, não desenvolvem bem o seu caráter, não querem. Entraram na adolescência, tem livre-arbítrio, já sabem o que fazem, já sabem o que é certo e o que é errado, tiveram uma longa infância, dividida em 3, primeira, segunda e terceira infâncias, né? É o único filhote da natureza que tem isso. Alguns demoram até andar, levam quase 2 anos, outros andam antes de 1 ano, mas são dependentes, né? Então eles tiveram muita chance, e os pais, às vezes, nesse período, oferecem tudo de bom.
Aí depois entra na adolescência, a criança se desvirtua, o adolescente se desvirtua de uma tal maneira que os pais nem reconhecem mais o filho. Mas fizeram tudo. Não podem se sentir culpados se fizeram tudo. É uma alma comprometida, é uma alma cheia de problemas, que pode fazer suas escolhas e não está fazendo. Então os pais não podem ser responsabilizados se tudo eles fizeram para aqueles filhos, né? E a maioria faz. Quando não faz, não é por falta de amor, é por falta às vezes de condições, até de conhecimento, alguma coisa que possa ajudar, ou porque não tem muito tempo. Não é? A gente, como pai, tem sempre que encontrar um jeitinho de mostrar para a criança que ela é importante, é uma missão a paternidade e a maternidade. Tem que mostrar que ela é importante. Eu até já contei essa história aqui. Um pai trabalhava à noite, ele não encontrava com o filho, quase só no fim de semana. Porque quando a criança saía para a escola, esse pai não estava em casa ainda. E quando essa criança voltava da escola, ele já tinha saído à noitinha para trabalhar. Então eles não se encontravam, porque ele tinha um trabalho à noite e também um trabalho durante o dia, e ele dormia até pouco, era difícil para ele. Então ele só conseguia ver o filho nos fins de semana, e a criança ansiava pela presença do pai. Então ele combinou com o filho o seguinte, no fim de semana: olha, papai ama você do fundo do coração, ama muito, mas infelizmente papai trabalha, não tem como encontrar com você durante a semana, mas eu me preocupo com você. E eu estou sempre presente. Então ele falou: vou arrumar um jeitinho para você ter certeza que eu vejo você, que eu velo por você. Eu vou toda noite, eu vou ao teu quarto dar o beijinho de boa noite. Você já está dormindo, mas eu vou lá, toda noite. Então, para você ter certeza, eu vou fazer um nozinho no seu lençol. Quando você acordar de manhã, que você vira aquele nozinho, você vai saber que papai esteve aqui e que te deu muitos beijinhos de boa noite. Então, quando ele acordava, que ele via aquele nozinho no lençol, aquilo era tão gratificante para ele, era tão bom. E ele tinha um amor incondicional por aquele pai. Nos fins de semana, ele contava para o pai todas as lembranças de todos os nozinhos. Ele não queria nem que desmanchasse o nozinho, né? Aí arrumaram uma outra forma, um outro lençolzinho que ele ia fazendo os nozinhos e ele ia acrescentando, e o filho ficava contando os nozinhos depois. Então a gente tem que encontrar uma forma. O vídeo que eu queria passar, está rolando aí na internet, é do Edison, o inventor da lâmpada. É já do conhecimento da maioria. Esse vídeo é muito bonitinho, mas semana que vem eu boto. O Abel fez direitinho, mas aqui é como meu filho fala para mim, né? Ele é tecnólogo, ele fala: mãe, o problema não é lá, entendeu? O problema é de quem está na frente daquele aparelho, daquela coisa assim que você tem medo, aquilo não morde. Ele fala: computador não morde. O problema não é quem está manipulando aquilo ali, né? Hoje o Abel falaria isso para mim com certeza, porque ele botou tudo direitinho, tadinho, apesar dos problemas que ele está passando com a mãezinha dele que está dodói, mas ele foi bonzinho. Eu que não estou achando isso aqui, né? Mas é uma pena. Mas esse vídeo, ele mostra, tá, vocês já devem ter visto aí na internet. O Edison chega em casa, né? O inventor da lâmpada chega em casa. Thomas Edison chega com uma carta da escola, entrega para a mãe. A mãe, ao ler, vê que a escola mandou uma carta, ele não sabia ler ainda, que ele era um aluno totalmente indisciplinado, que ele não aprendia nada, que eles expulsaram ele da escola porque ele não fazia nada, porque ele não queria estudar. Então, que eles estavam expulsando ele da escola. Ele leva essa carta e entrega à mãe. A mãe lê aquilo ali, abraça o filho, dá muitos beijos, abraça, fala: meu filho, tá vendo? Olha, você agora não vai ficar na escola. Você vai ficar aqui em casa, aos cuidados da mamãe. Ela era professora, a mãe dele. Então, ela falou: eu que vou te dar aulas agora daqui para frente. Porque aqui nessa carta, o diretor da escola está falando que você é tão inteligente
que você não tem mais nada para aprender, que eles não podem te ensinar mais nada lá, né? Então, eu que vou te ensinar o pouquinho que eu sei, eu vou te ensinar. E aí, o que ela fez? Ela começou a ensinar tudo o básico para ele, mas foi deixando ele livre para ele fazer consultas na área que mais ele gostava, que era a ciência. Então, ela ensinou o básico, ela ensinou ele a ler, ensinou ele a escrever, incentivava a leitura. Ela fez o papel da professora e da mãe amorosa. Então, aquela atitude, aquela tarefa tão importante de ser mãe naquele momento, né, aquela missão de ser mãe, não foi por um acaso que ela veio para o mundo ser a progenitora de Thomas Edison, né? Como todo grande gênio, ele não é gênio em todas as matérias, né? Drummond foi reprovado em redação aqui no Colégio Anchieta, né? Então, a gente vê que realmente as pessoas são consideradas, às vezes, incapazes, porque havia muitos equívocos na medida da inteligência. São várias inteligências em todas as áreas, em todos os ramos, né? E ela deixou que ele, então, visitasse mais a área que mais lhe agradava, que era a área da ciência. Ele arrumou estágio e depois ele descobriu a lâmpada e entrou para a história. Aquele menino que foi expulso do colégio porque não estudava e não aprendia nada, né? Ele foi expulso, como Einstein também foi reprovado em matemática, ele não gostava, né? Então são coisas que a gente vê que, se não fosse a tarefa, né, cumprida daquela mãe, nós talvez não tivéssemos aí com tanta rapidez a luz elétrica, né? Outros iam aparecer, mas ela foi sábia, ela foi aberta, né, às impressões, às intuições, e ela sabia muito bem da tarefa de ser mãe. Então, esse videozinho a gente passa na semana que vem. Eu pergunto para a Abel onde que ele botou aqui, que eu não estou achando, porque é muito interessante. Então, os pais, é tarefa grandiosa. Imagina se ela tivesse... Talvez o normal seria ela dar um castigo naquela criança que foi expulsa porque não estudava, porque não aprendia nada, e, no entanto, ela fez o contrário, né? Eu não sei, de repente, o que eu faria. Acho que eu ia fazer o mesmo que a maioria ia fazer. Poxa, você não está estudando, a escola não te quer mais. Pois é, aí ela estaria matando o inventor da lâmpada, porque a gente mata as pessoas de várias formas, né? Ela estaria cortando a possibilidade daquele rapaz desenvolver a sua inteligência, porque bloqueia, né? Quando alguém vira para você e fala, você é uma pessoa incapaz, até para a gente, né? Hoje, se alguém vira para a gente, quando a gente mostra alguma coisa que fez, fala que a gente é incapaz, a gente desiste daquilo que está fazendo, né? Então, ela foi realmente uma grande mulher. Melhor dizendo, uma grande mãe. Aqui vem outra pergunta para endossar o que a gente vem comentando aqui, para a gente encerrar a nossa tarde de estudos hoje com essa questão aqui, ó. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Seria injusto dizer que sim, né? Olha só, eles respondem não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Eles só respondem assim, Deus é justo. Porque às vezes, independentemente da situação, né, de criação, dos valores passados, às vezes os filhos dão exemplos de dignidade, de moralidade que os pais não têm. Às vezes eles são mais pais dos pais do que receberam esses valores daqueles que deveriam passar. Às vezes os filhos se tornam pais de seus pais, né? São mais ajuizados muitas vezes do que os pais.
Então, tem muitas formas, né? Um filho, ele tem que receber dos pais, mesmo aqueles pais que trabalham muito, que não tem muito tempo, porque hoje está assim, o pai tem que encontrar alguma forma, né, de mostrar para o seu filho que ama esse filho, que ele é importante na vida dele, né? Embora tudo que a gente faça por um filho, ele é ele. Você não vai moldá-lo, ninguém molda ninguém, né? Ninguém faz de ninguém aquilo que a pessoa deseja, que quer. Muitas vezes um filho até estuda, se forma em alguma coisa para agradar os pais e nem trabalha naquilo. Eu conheço uma família que no momento da formatura dessa moça, 3 irmãs, uma delas não queria seguir a carreira do pai, que era odontólogo, né? Não queria, dentista, não queria seguir. Então, uma delas não queria, as outras 2 seguiram. Aí, mas ele insistiu, falou que só pagaria a faculdade se ela fizesse aquela, que era aquela só que interessava para ele. A menina fez, ela não tinha como, não conseguiu passar para uma faculdade pública, mesmo que conseguisse, não ia conseguir se manter fora de casa, ele falou que não ia ajudar. No dia da formatura dela, quando ela recebeu o diploma, ela entregou ao pai. Falou, tá aqui, o seu presente, era tudo isso que você queria, mas não era o que eu queria. Quer dizer, é triste? É. Então, muitas vezes, a gente não entende as coisas. Ele queria o melhor. Ah, não, porque eu tenho uma clínica, porque aí eles vão dar sequência. Mas ela não queria isso. Mas na cabeça dele, ele estava fazendo certo. Né? Ele estava fazendo certo. Então, a gente tem que valorizar, ajudá-los a desenvolver a personalidade, o caráter, dar bons exemplos. Mas na hora que eles tiverem que voar, eles vão ter que voar. E vão voar da maneira deles. Os pais ajudam, mas eles vão voar da maneira deles. Não vão voar no nosso voo. Eu tenho um texto bonito aqui, que é atribuído a Madre Teresa, mas eu não sei se é dela. A gente recebe com essas autorias, eu não consegui verificar se é dela mesmo. Então, eu botei até autor desconhecido, porque eu não sei se é, né? Mas eu recebi como sendo. É tarefa dos pais educar os filhos, conduzindo-os pelo bom caminho. Se falharem, serão culpados. Isso é do Espiritismo, né? Isso aqui é do Livro dos Espíritos. Se eles falharem, mas muitas vezes eles não falham e os filhos ainda assim não devolvem de acordo com o que eles esperavam. Mas aí vem esse texto aqui, ó. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Então, essa tarefa, ela tem que ser desenvolvida dessa forma. Oferecer aos filhos tudo o que é possível, tudo que tem que ser oferecido. Vitor Hugo diz, se é triste ver um corpo morrendo por falta de pão, mais triste ainda é ver uma alma estiolando por falta de luz. Então, tudo deve ser dado a uma criança, a um jovem, de ensinamento, de conceitos, de bons exemplos, mas ainda assim a gente vai entender que eles vão voar o voo que eles quiserem voar, da maneira que eles quiserem, cantar a canção que eles escolherem, não vão ser as nossas. É por isso que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, sempre cai naquela questão. A única coisa que nós temos que fazer nesse mundo, a mais importante de todas, é fazer a nossa parte em tudo que nos é oferecido. Fazer a nossa parte ali. Dar conta do nosso recado, da nossa tarefa, da nossa missão. Aí, o desenrolar disso tudo não cabe mais a mim. Professor que cumpre a sua tarefa, ensinando bem, dando bem a sua aula, se o aluno não aprendeu, o problema não é desse professor. Embora exista uma frase aí que eu nunca concordei,
Não existe aluno que não aprende, existe professor que não sabe ensinar. Não é bem assim. Existe aluno que não quer aprender, sim. Eu vivi 30 anos nesse meio e eu sei disso. Fala na cara da gente, eu não quero aprender isso, não adianta me ensinar que eu não quero. Não quero. Né? Então, às vezes a gente faz tudo. Eu tive um aluno que morreu na mão da polícia, porque ele estava traficando droga. Fiz tudo que pude por ele. Ensinei, fiz tudo. Não ensinava matéria, porque não era nem isso que ele estava precisando. Fiz o que pude por ele. E eu gostava muito dele, e ele também gostava muito de mim. Arrumei um emprego para ele. Aí ele começou a faltar, me falaram. Aí eu fui conversar com ele, que ele estava faltando aula também. Ele falou assim: dona Celi, a senhora me desculpa, mas eu ganho muito mais sendo aviãozinho do que trabalhando lá. E eu preciso ajudar minha família. Eu falei: meu filho, você vai acabar morrendo. O nosso destino é esse mesmo. Não demorou muito, ele foi pego, né? E ele foi morto pela polícia. Aquilo foi uma tristeza tão grande para mim, né? Que se eu não tivesse feito a minha parte, eu ia ficar muito pior. Porque eu sofri muito na época, mas eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu fiz o que estava na minha tarefa. Não era tarefa de professora ali, eu estava sendo mais mãe do que professora. Né? Porque eu não ensinava mais nada que tinha que ensinar nessa área aí da pedagogia. Era outras coisas, a gente conversava muito, mas ele fez a escolha dele. Eu fiz o que pude. Ele era um rapaz de 18, quase 19. Eu fiz o que pude. Mas ele fez a escolha dele. E é assim que acontece, né? Ele não voou o meu voo, não cantou a minha canção, ele fez a dele. Voou o voo que ele quis voar e cantou a canção dele. E o desfecho não foi bom. Então, eu senti muito, mas a minha consciência ficou tranquila. A gente, quando faz a parte da gente, a gente fica tranquilo. Embora, quando a gente vê que o desfecho não foi como a gente esperava, a gente pensa e se culpa. Não podemos fazer isso, não vamos nos culpar, não. Ainda que a gente tenha alguma culpa ou alguma responsabilidade, eu não gosto muito da palavra culpa, mas foi por amor. Foi por amor. Um pai e uma mãe não erram com o seu filho querendo errar. Quando erram, erram por amor. E isso conta não só no tribunal divino, né, na cobrança, mas conta naquele tribunal divino que existe em nós, que é a nossa própria consciência. A gente erra, mas com certeza erra por amor. Muita paz para todos.